Olá! Você já ouviu falar em Sigmund Freud? Você sabia que Freud fez importantes contribuições para o entendimento da ansiedade em seus estudos e teorias? Neste vídeo vamos nos aprofundar um pouco sobre as teorias e estudos de Freud sobre a ansiedade. Entender alguns conceitos e qual a influência das teorias de Freud na psicologia e psicanálise atual. Se esse assunto te interessa, já deixa o seu curtir aí no vídeo, e não se esquece de seguir o nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Aqui buscamos desvendar os estímulos da mente, com base na neurociência, psicologia e filosofia. Feito! Então vamos seguir com o assunto. Sigmund Freud foi um renomado psicólogo austríaco e considerado o pai da psicanálise. Ele fez importantes contribuições para o entendimento da ansiedade em seus estudos e teorias. Aqui estão alguns dos principais pontos relacionados à ansiedade em sua obra. Teoria do inconsciente. Freud acreditava que grande parte do funcionamento mental ocorre no nível do inconsciente, onde pensamentos, desejos e memórias reprimidas podem influenciar o comportamento humano. A ansiedade, para Freud, era muitas vezes uma manifestação desses conflitos inconscientes. Teoria da ansiedade realista. Freud propôs que a ansiedade poderia ser uma resposta a uma ameaça real no ambiente. Por exemplo, a ansiedade pode ser desencadeada por situações de perigo iminente, como um acidente de carro. Nesse sentido, a ansiedade teria uma função protetora, preparando o organismo para reagir a ameaças. Teoria da ansiedade neurótica. Freud também desenvolveu a ideia de que a ansiedade poderia ser causada por conflitos psicológicos internos, especialmente os conflitos entre os impulsos instintivos, como desejos sexuais ou agressivos, e as restrições da sociedade e da moralidade. Essa ansiedade, chamada de ansiedade neurótica, poderia ser expressa de diversas maneiras, como sintomas físicos ou comportamentos obsessivos. Mecanismos de defesa. Freud descreveu vários mecanismos de defesa que as pessoas usam para lidar com a ansiedade decorrente de conflitos inconscientes. Um dos mecanismos mais conhecidos é a repressão, que envolve o bloqueio consciente de pensamentos ou desejos perturbadores. Outros mecanismos incluem a projeção, atribuir a outra pessoa os sentimentos indesejados, e a sublimação, canalizar impulsos indesejados em atividades socialmente aceitáveis. Estrutura da personalidade. Freud também introduziu a ideia de que a personalidade humana é composta por três partes: o id, instintos primitivos e desejos, o ego, a parte consciente que medeia entre o id e a realidade, e o superego, a parte que representa a moralidade e os valores da sociedade. Conflitos entre essas partes podem levar à ansiedade. Teoria das fases do desenvolvimento. Freud acreditava que a ansiedade poderia estar relacionada ao desenvolvimento infantil. Ele descreveu várias fases do desenvolvimento psicossexual, como a fase oral, a fase anal e a fase fálica, onde conflitos não resolvidos poderiam contribuir para a ansiedade na vida adulta. Como vimos, a ansiedade era um tema de grande estudo de Freud, onde ele contribuiu bastante com seus estudos e teorias. Para compreendermos melhor, vou abrir e detalhar um pouco mais sobre algumas delas. A teoria do inconsciente. A teoria do inconsciente é uma das contribuições mais fundamentais de Sigmund Freud para a psicologia e a psicanálise. Essa teoria sugere que a mente humana é composta por três níveis de consciência: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O inconsciente é o nível mais profundo e inacessível da mente, e é onde pensamentos, desejos e memórias reprimidas são armazenados. Aqui estão alguns conceitos-chave relacionados à teoria do inconsciente de Freud. Inconsciente. O inconsciente é a parte mais profunda da mente, onde os pensamentos e sentimentos estão fora da consciência imediata. Freud acreditava que muitos aspectos da experiência humana eram governados por processos inconscientes,
incluindo desejos, impulsos, traumas e memórias. Conteúdo inconsciente. O inconsciente contém conteúdo que é muitas vezes inacessível diretamente à consciência. Isso inclui desejos reprimidos, memórias traumáticas, pensamentos proibidos e impulsos primitivos. Freud argumentou que esses conteúdos eram reprimidos porque eram muito perturbadores para a mente consciente lidar. Acesso ao inconsciente. Freud desenvolveu técnicas, como a livre associação e a interpretação dos sonhos, para acessar o conteúdo do inconsciente. A livre associação envolve o paciente dizendo tudo o que lhe vier à mente, sem censura, permitindo que pensamentos inconscientes venham à tona. A interpretação dos sonhos busca analisar os símbolos e significados presentes nos sonhos do paciente para entender os desejos e conflitos inconscientes. Conflitos inconscientes. Freud acreditava que muitos problemas psicológicos eram causados por conflitos entre impulsos inconscientes e a moralidade da sociedade. Por exemplo, um desejo sexual proibido ou um trauma não resolvido poderiam gerar ansiedade e sintomas psicológicos. Papel na personalidade. Freud também argumentou que a personalidade é moldada em parte pelos conteúdos e processos inconscientes. Ele descreveu a estrutura da personalidade como composta por três partes: o id, instintos e impulsos, o ego, a parte consciente e mediadora, e o superego, a parte que representa a moral e os valores. Conflitos entre essas partes podem surgir do inconsciente. É importante notar que a teoria do inconsciente de Freud foi revolucionária em sua época e influenciou profundamente a psicologia e a psicanálise. Ainda assim, o conceito de inconsciente continua a ser uma parte importante da história da psicologia e é objeto de estudo e debate em várias abordagens terapêuticas. Para o vídeo não ficar muito longo, você pode aprender um pouco mais sobre a teoria da ansiedade neurótica, os mecanismos de defesa e a estrutura da personalidade de Freud em nossos shorts. Basta procurar pelo nome que já tem um pequeno vídeo para cada um desses assuntos. É importante notar que muitos dos conceitos de Freud sobre a ansiedade foram criticados e modificados ao longo do tempo por outros psicólogos e teorias psicológicas. Porém, a psicanálise freudiana continua sendo uma influência significativa na psicologia, mas muitos aspectos de suas teorias são vistos de forma crítica e debatidos por estudiosos contemporâneos. Vou ficando por aqui. Espero que este vídeo te ajude a encontrar um caminho para estudar e conhecer um pouco sobre as teorias de Freud. Um forte abraço a todos. E nos encontramos no próximo vídeo.